Mas já que eu gosto de etimologia de palavras e falei tanto da colportagem, o que significa a palavra colportagem? Na verdade, colportagem tem a ver com essa foto que vocês estão vendo aí. A palavra vem do latim, comportore, comportore em latim, comportore, não colportore, comportore em latim significa compore, aquele que carrega, que leva, que transporta, tá certo? Agora, por que colportagem não ficou comportagem? Você vem do latim colportore. Bom, porque os primeiros que pegaram essa palavra do latim e começaram a aplicar no dia a dia foram os franceses no século XIII. E os franceses no século XIII, eles tinham um verbo, o verbo coltiner, que significa carregar alguma coisa, transportar alguma coisa. E eles juntaram a esse verbo um tipo de adereço da cabeça, de penteado, chamado coltan, que era alguma coisa que servia para você proteger a cabeça e os ombros. Coltan. Por isso que a palavra francesa, colporteur, com L, colporteur, significa literalmente aquele que leva no pescoço, ou nos ombros, ou na cabeça. Tanto é que quando as mulheres colocam uma joia aqui no pescoço, como é que é chamado? Colar. Porque col é o que está aqui nessa região. Por isso que o nome comportare virou colportare. Colportar, quer dizer, transportar nos ombros, no pescoço, na cabeça. E essa foto é uma típica foto de um colportor francês da Idade Média, nos tempos medievais. Se eu não me engano, essa pintura é do século XVI. Agora, por muito tempo a França teve os seus colportores, porque o país era majoritariamente rural, então as pessoas não tinham como ir até o supermercado comprar coisas e tudo mais. Quem trazia as novidades era o colportor, aquele que carregava nos ombros, na cabeça. Entenderam agora o sentido da palavra? E você tem à sua esquerda um desenho de um colportor com o coltan. Está vendo a cabeça dele lá? Porque para você andar a pé, levando os seus objetos ali, aquele era um jeito de prejudicar menos a coluna. E do outro lado, você tem um colportor dos anos 1910, vendendo lá suas panelas, e mais uma vez, olha o detalhe, levando nos ombros. O que significa colportagem? Carregar nos ombros, nas costas. Agora, o que tem isso a ver com o nome colportor que nós usamos hoje? É porque quando começaram a surgir as primeiras sociedades bíblicas, o que eram as sociedades bíblicas? Eram organizações que queriam espalhar a Bíblia pelo mundo. Então começaram agora a pegar a prática francesa do mercador, do mascate, que levava coisas para todos os lares, e vamos levar Bíblias. Porque no passado também, eles não transportavam apenas objetos comuns, mas também livros eram vendidos assim. Livros eram vendidos dessa forma. Sendo assim, por que não transformar então esse papel de colportor num papel de disseminação da Bíblia? Então as sociedades bíblicas começaram agora a vender Bíblias pelo mundo, e os vendedores de Bíblia eram chamados de colportores. Mesmo que a esta altura, eles não levassem a Bíblia mais carregada nos ombros, nem na cabeça, mas o nome acabou ficando. Vocês entendem, né? Por costume, alguns nomes que continuam, mesmo que a gente já não use mais naquele sentido. Por exemplo, no passado, qual era o meio de transporte que se utilizava para fazer as viagens mais longínquas? Alguém falou aí, você está certo. Barco. Porque o lugar que você conseguia ir mais longe era através de uma embarcação. Você com o cavalo, você podia até cruzar muitas léguas, mas é só com o barco que você podia cruzar o oceano. Então, a viagem mais longa era no barco. Só que depois, Santos Dumont, os americanos dizem que foram os irmãos Wright, um desses aí inventou o avião. E mesmo que nós não andemos mais de barco, nós agora andamos de avião, voamos,
Literalmente você fala que está na hora do embarque. Percebeu como é que uma palavra, mesmo pela semântica, ela perdeu a etimologia dela, mas continua sendo usada? Embarque agora, né, na Azul Linhas Aéreas, está na hora do embarque. Você lê lá o check-in, a placa, embarque, mas ninguém está indo de barco, está indo de avião. Então, da mesma maneira, a colportagem agora não tinha nada a ver mais com ombro nem cabeça, mas continuaram ainda usando a palavra, tanto o substantivo como o verbo que foi criado, colportar. E olha lá a fotografia do colportor vendendo bíblias em todas as línguas, para uma nativa indígena. Uma outra foto de um outro colportor também, vou passar aqui. Olha aqui. Eles iam nesses calhambeques. Essa foto aí de 1917. Parece até o Winston Churchill ali, né?